Nós estamos vivendo, de fato, uma época bastante desafiadora. E muitas coisas mudaram na nossa vida em pouco tempo. Parece que o mundo e a vida deram uma pirueta e está tudo meio de ponta cabeça, não é? Tudo deu uma reviravolta grande. E se de um lado a gente tem uma pandemia provocando como consequência tantas mudanças, de outro lado, essa pandemia não é apenas aquilo que parece ser, no sentido de uma infecção supostamente causada por um vírus que se generaliza pelo mundo inteiro. Ela vem junto com uma outra pandemia, psíquica, talvez. A gente pode dizer que, além da infecção do vírus, a gente tem também a infecção do medo, do alarmismo, da ansiedade, da incerteza. Tudo isso faz parte hoje do dia a dia das pessoas no mundo inteiro, não é? E certamente isso suscita, de fato, essa pergunta: o que a gente pode manter saudável? Muito disso que agora acontece, e não apenas a pandemia e os eventos que estão diretamente relacionados com ela, mas muitos fenômenos da vida do nosso mundo hoje são, de certa maneira, o resultado, a consequência de uma mentalidade que ainda prevalece e que matiza toda a ciência e aquilo que deriva dela como uma grande característica desse tempo. A mentalidade materialista. Dessa mentalidade, a gente pode derivar muito do que hoje nos acomete, como medo, como ansiedade, como esvaziamento do sentido da vida. Essa mentalidade também criou o ímpeto, um ímpeto egoísta de aquisição de riqueza. De acordo com Rudolf Steiner, é apenas um dos elementos que pode predispor a infecções. É incrível que Rudolf Steiner, há mais de um século, pudesse ter falado de muitas das condições que hoje a gente experimenta. Por exemplo, quando se trata de epidemias, pandemias, ele disse, em 1913, para usar as palavras dele, assim: certas epidemias já estão se preparando. E, em parte, elas serão o resultado da dor infligida ao reino animal, principalmente no que hoje a gente experimenta como exploração da natureza, seja para fins de produção industrial, seja para fins de obtenção de conforto material. O fato, ainda hoje cedo no ramo estava dizendo, aquilo que Francisco de Assis nos ensina a considerar como uma parte da trama de vida a qual todos nós pertencemos, e chamar irmão, irmã terra, irmã animal, né? Irmão sol, irmã lua, tudo aquilo que devia ser tratado como família, como um ser, nós chamamos de recursos naturais, e exploramos isso de alguma forma para o nosso proveito. Recurso natural, exploração, quer dizer, a gente objetifica, torna tudo isso uma coisa do que se aproveita, né? Então, vocês sabem que essa pandemia começou com essa história de um possível vírus que no reino animal é inerte, não produz nenhum adoecimento, mas que transpõe a barreira do animal para o humano, não por acaso, e sim porque nós mesmos temos avançado e transgredido limites que deveriam ter sido respeitados. E ao invés de nos relacionarmos a partir do respeito a toda a vida e a vida animal, nós consumimos essa vida, nós exploramos essa vida. Então, esse é um dos aspectos ligados ao que hoje a gente colhe, né? Steiner diz
que essas pandemias estavam se preparando porque nós estávamos plantando, semeando isso para um futuro. Um outro aspecto que ele também considera como algo que foi colocado em preparação, e hoje talvez a gente esteja vivendo a culminância disso, é a mentira. Então, Steiner também fala de como nós geramos seres da mentira, demônios elementais da mentira, sempre que nós falseamos a verdade. E, do ponto de vista espiritual, não existe mentira branca, aquela que a gente acha que é boazinha. Uma mentira é uma força destrutiva do ponto de vista espiritual. E na era da pós-verdade, das fake news, então nós estamos também preparando outras futuras epidemias, pandemias, né? Através desse comportamento que corrompe a relação de uma busca genuína da verdade. A fins e interesses pessoais, muitas vezes aquilo que seria a verdade é moldado segundo a conveniência daquele que pronuncia este ou aquele discurso, não é? Com o que a gente hoje chama de fatos alternativos. São todas expressões que também pertencem ao nosso tempo, né? Pós-verdade, fake news, fatos alternativos, isso hoje está na onda, né? Um terceiro aspecto bastante importante ao qual o Steiner se refere, naquela época não havia uma distinção de bacilos, bactérias, né, parasitas, fungos, vírus. Falava-se genericamente de micro-organismos que podiam parasitar outros organismos, seres animais, plantas ou mesmo seres humanos. Então, Steiner dizia assim, há certa forma de bacilos como portador de doenças infecciosas que se originam das mentiras da humanidade. Os demônios da mentira, fisicamente incorporados, também vão preparar as epidemias. Então, nós temos a dor infligida aos animais, nós temos as mentiras que nós geramos, nós temos uma sociedade de consumo baseada numa mentalidade materialista, num ímpeto de tirar sempre proveito e vantagem de tudo, um ímpeto egoísta, né? Aquisição de riqueza, conforto material. Então, isso dá um pouco o panorama que nos levou a adoecer destas coisas. Mas, naturalmente, por se tratar de uma pandemia, nós não estamos falando da doença de um único indivíduo, nós não estamos falando de algo que tem, então, o caráter de um significado na história de uma única pessoa. Nós estamos falando de algo que pertence a uma época, à humanidade de uma época. Então, talvez ela tenha relação enquanto um desafio com aquilo que também é tarefa da nossa época. Aqui presentes na fala do Rômulo, e os que não estiveram podem assisti-la depois, né, com a disponibilização do link dessa palestra, ele mencionou que não interessa tanto a gente perguntar o porquê a gente adoece, senão que para quê, né? Não tanto o porquê das dificuldades, mas para quê? Para que, então, tudo isso está acontecendo? Qual o propósito e significado maior? E talvez a gente devesse não lamentar tudo o que hoje acontece e torna a nossa vida aparentemente mais difícil. Porque se de fato estas coisas hoje nos confrontam, nos encontram, é porque elas apelam justamente a forças e capacidades latentes e potenciais que são conclamadas para a superação desses desafios. Existem sempre dois caminhos possíveis para o progresso. Um deles é o amor à verdade, a busca sincera. E um outro é aquele da dor. Um nós podemos fazer pela consciência. E o outro acontece quando nós falhamos em viver a busca pela consciência. Então, algo se impõe a nós com um caráter talvez destrutivo, né? Ou
produzindo uma dificuldade maior. Então, nós vivemos uma época onde, geralmente, as coisas querem nos pressionar para que nós possamos criar soluções novas, encontrar novos caminhos. Tudo aquilo que vem do passado pode ter significado progresso até uma certa medida em outros tempos, mas não vai nos levar adiante. Nós precisamos de novos conceitos, novas ideias, novas perspectivas. E dentro disso, então, começam a surgir de minorias criativas e que elas vão aos poucos podendo se juntar e coalescer e gerar aquilo que hoje ainda prevalece como a mainstream, né? A corrente prevalente de pensamentos que orienta a forma como a gente vive. Então, se a gente pensar não só na pandemia, mas em tudo isso que acompanha, o medo, a ansiedade, a incerteza, a depressão, tudo isso tem pessoas que estão trazendo coisas que podem acenar com uma esperança para isso. Mas pouco se fala disso. Então, foi citado na conversa com o Rômulo o fato de que uma nova pesquisa, coisa de algumas décadas, ou algo que começou no século passado, após a Segunda Guerra, como a pesquisa de um novo paradigma para, por exemplo, a ciência médica. Um paradigma que é intitulado da salutogênese. Gênese, origem, salutis, né, saúde, e ele, diferentemente daquilo que embasa, fundamenta e alicerça a ainda prevalente orientação médica convencional, ele indaga por aquilo que nos fortifica, não pelo que nos adoece, mas por aquilo que nos mantém saudáveis. Então, eu me lembro de quando ingressei na faculdade de medicina, que eu achava, né, que correspondia ao meu chamamento, à minha vocação. No fundo, a gente entra tão jovem para uma faculdade e não tem uma clara representação do que a gente quer. A gente sabe com o sentimento, com o coração, não tanto com uma clara representação no pensar. Eu queria ajudar pessoas e achava que a medicina poderia ser um caminho para isso. Mas eu fui me sentindo tão infeliz, que no terceiro período, quer dizer, 1 ano e meio, com meus 18 anos e meio para 19, eu tranquei matrícula. E cogitei explorar outra possibilidade, imaginando que eu estava no lugar errado. Ou eu que estava errada. Mas, como a gente não sabe ao certo nesse momento, né? Naquele tempo, se eu pudesse emprestar àquela menina, né? Se eu pudesse dar voz aos anseios e aos sentimentos dela, com a maturidade que eu hoje tenho, ela então poderia dizer, eu tenho que sair não é porque o que eu quero não é a medicina, e sim porque essa medicina que se ensina aqui, a ela falta o principal. Faltava o ser humano, faltava a saúde. Ensinava-se muito de técnica e de doença. E ainda assim é hoje a ciência médica convencional. Nós temos a tecnocracia, né? E o paradigma da patogênese, que indaga por aquilo que adoece. De acordo com o pensamento da patogênese, essa pandemia é causada por um vírus. De acordo com o pensamento, por exemplo, médico-antroposófico, o vírus apenas encontra a ocasião de se instalar, porque já existe um desequilíbrio que precede e que cria a oportunidade desse vírus colonizar esse organismo, se multiplicar ali dentro. Estivéssemos nós plenamente equilibrados, não haveria condição desse vírus ali se instalar. Então, que diabo de desequilíbrio é esse que a humanidade inteira está como que dele padecendo? Nós devemos estar muito fora de tempo e de lugar, né? Então, nós estamos ainda vivendo a partir de algo que já deveria ter sido ultrapassado, que já é anacrônico.
Nós precisamos começar a nos sintonizar com o nosso tempo, a tarefa de desenvolvimento da nossa época. E a salutogênese, como algo que uma minoria criativa começa a apresentar como uma possibilidade nova, fala de um pensamento que indaga não pelo que adoece, mas o que faz com que algumas pessoas não adoeçam disso a que todo mundo está exposto. O que as fortifica e protege? Essa pesquisa começou com um russo e progrediu com muitos aqueles cientistas da alma e do corpo, né, da psicologia humanista, né, aqueles que procuravam uma visão mais humanista e humanitária. Eles começaram pesquisando pessoas que eram flagrantemente mais resilientes do que a média comum dos seres humanos. E eles encontraram grandes exemplos entre, por exemplo, os sobreviventes do Holocausto. De fato, na nossa história, talvez essa tenha sido uma das maiores, se não a maior situação em que seres humanos foram como que despidos, destituídos da sua dignidade e submetidos às maiores crueldades e atrocidades. Barbaridades foram cometidas contra seres humanos ali, não importando quem fosse. Então, não foi só violência física, foi violência de toda a natureza. Tudo que é desumanidade foi feito ali. E ainda assim, muitos sobreviveram. Então, eles começaram a se tornar objeto de estudo dessa linha de pesquisa que indagava o que faz com que algumas pessoas sobrevivam a condições tão inóspitas, tão potencialmente adoecedoras, tão cruéis. E eles identificaram alguns traços que justamente permitiram a estas pessoas não apenas resistir, sobreviver, mas saírem fortalecidas. Eu gostaria até de sugerir a vocês que assistam a um pequeno curta-metragem que está disponível no YouTube. O título desse curta-metragem é The Lady in the Number 6, a senhora do número 6. Uma senhorinha, Dona Alice Sommer, que morreu há não muito tempo atrás, se não me engano, 2014. Foi a mais longeva sobrevivente do Holocausto, até o último dos seus dias. Pode ser que algum outro sobrevivente, que era mais jovem do que ela, bata o seu recorde, né? Mas a foi a sobrevivente mais longeva do Holocausto. E o que ela conta nesse pequeno curta-metragem, que é um pequeno documentário sobre a vida dela, é uma lição de cabo a rabo. É uma lição de resiliência. Se alguém quer estudar o que é resiliência, o que torna um ser humano saudável, vá conhecer um pouquinho da vida da Dona Alice Sommer, porque está tudo ali contido. E vocês vão ver, né, o que eu vou dizer agora, vocês vão encontrar lá, perfeitamente ilustrado. Então, esses pesquisadores identificaram 3 padrões de atitudes comuns a estes sobreviventes, resilientes, estas pessoas que eram capazes de se curar ou de resistir a adoecimentos e a adversidades. E quais eram essas 3 atitudes? A primeira delas é todas estas pessoas tinham alguma relação de fidelidade, de confiança, de fé em um poder superior transcendente. Todas elas tinham alguma relação com um poder superior transcendente. Isso podia estar incorporado na vivência delas de um credo religioso ou do cultivo de uma orientação espiritual, não necessariamente uma religião instituída, ou simplesmente, vocês vão ver na história dela, vocês não vão ver nada de religião ou de uma orientação espiritual que possa remetê-los a uma corrente espiritual conhecida. Mas ela tem uma relação com a música, que é religiosa. A música era para ela algo da vivência do espírito. E, de fato, a arte tem muito do diálogo entre o espiritual, o mundo ideal, e o mundo terreno. E nesse sentido, se a gente pensa na harmonia das esferas, se a gente pensa
naquilo que emana como força do próprio verbo divino. Isso tem também relação com a música. Então, ela vivenciou isso como a experiência espiritual mediada pela música. Mas é algo muito especial o que ela conta sobre a música para ela. Mas, enfim, algo que alguns vão chamar de divino, de divindade, outros que vão chamar talvez de um eu superior. O fato é que muitos reconhecem a existência de uma potência superior, mais sábia, que imprime sentido, significado e propósito a tudo quanto acontece. Então, há uma relação de confiança ou de fé num poder transcendente. Essa era a primeira atitude. A segunda, o segundo fator de resiliência eram vínculos afetivos sólidos, grande capacidade empática e de pertencimento, sentimento de pertencimento. Quanto mais sólidos os vínculos, tanto mais se sentia amparada uma pessoa, tanto mais querida e amada ela se reconhecia. E isso nela era força e vigor, fator de saúde, de resiliência, de força para a superação de adversidades, fossem as adversidades vividas no seu entorno, num contexto social, no corpo como doença, de qualquer que fosse a natureza da dificuldade. E a última atitude ou padrão encontrado em comum com todas estas pessoas que foram entrevistadas ou tomadas, né, para esse estudo e pesquisa, é que estas pessoas tinham uma capacidade de significar, de fazer sentido de tudo quanto acontecia, de uma maneira positiva. E se elas não eram capazes de significar ou extrair sentido daquilo de imediato, então elas confiavam que este sentido se revelaria a elas. Então, havia uma fé num poder, havia vínculos sólidos e havia uma capacidade de fazer sentido de tudo quanto acontece. Significar ou confiar que em tudo há um propósito sábio, algum sentido e significado. Essas eram as 3 qualidades comuns a estas pessoas. Se a gente pensar naquilo que orienta a ciência médica antroposófica ou a arte médica, né, antroposófica, nós vamos ver que o fundamento ou o paradigma sobre o qual se assenta essa visão é salutogenético também. Enquanto a medicina convencional, e com isso eu não quero que vocês imaginem que eu queira desmerecê-la, né? Toda a ciência médica, ela produziu muito conhecimento e ela tem muitos méritos. E ela tem avanços que são dignos da admiração. Ela, no entanto, também tem limites, porque o pensamento que subjaz e orienta esta ciência e a pesquisa que ela faz só pode abarcar os fenômenos do âmbito material. Já a vida, ela é incapaz de conceber e compreender. Ela não tem nos seus métodos a possibilidade de compreensão do que é vivo, muito menos do que é animado e no que vive, ou que dá, né, possibilidade de vida a um ser espiritual. Então, estas outras múltiplas dimensões do nosso ser, a ciência médica convencional não abarca. Então, ela oferece recursos que estão à nossa disposição e devem, eventualmente, ser administrados, né? Mas o pensamento que a orienta é que, quando vocês pensam, quando vocês observam, por exemplo, os medicamentos, as intervenções médicas, é tudo contra aquilo que gere dor, sofrimento ou, eventualmente, possa conduzir à morte. Não se reconhece o significado e o propósito de adoecimentos, de dor, de sofrimento,
E nem se vê na morte algo que faça sentido. Então, todo o pensar que subjaz e orienta a prática médica, não como ela era nos seus primórdios, ainda preenchida de uma sabedoria espiritual, quando ela surge na antiga Grécia, né? Ela surge com Hipócrates, que é o último que está no limiar ainda da sabedoria dos mistérios, né? Ela ainda era permeada de uma sabedoria espiritual. Mas quanto mais foi vigorando a mentalidade materialista, mais ela se perdeu disso e avançou em direção à técnica. Nesse sentido, vocês veem antibiótico, analgésico, tudo é contra um processo que está em curso e causa desconforto. Tudo se trata não de apoiar um organismo em um esforço de integração e cura, mas de eliminar um processo que supostamente não tem um sentido e deveria ser, então, o mais possível eliminado, né? Então, não se reconhece sentido no adoecimento. Diferentemente, no pensamento médico-antroposófico e na salutogênese que a embasa, nós procuramos compreender não só a doença como uma oportunidade de desenvolvimento, como algo que tem um sentido para a evolução e a liberação do ser humano, de algo que ele não conseguiu realizar ou desenvolver pela via da consciência, senão que também ajudar o corpo a dissolver este processo, a integrá-lo e a curá-lo, mobilizando forças dele mesmo. Então, não se trata de ir contra a doença, não se trata a doença, mas a pessoa, de forma a possibilitar que as suas próprias forças de saúde possam dissolver aquele processo e integrá-lo. Permitir que tudo volte a um fluxo harmônico dentro dos seus processos vitais, né? Reordená-lo e produzir uma mudança que se revele também na alma como uma nova capacidade ou um novo âmbito na sua própria consciência. Então, difere completamente deste pensamento que hoje ainda vigora na medicina que permanece convencional, né? Se a gente pensar que na antroposofia a gente reconhece o ser humano como dotado de corpo, de alma, de espírito, o que seriam estas forças às quais então se pode apelar e que podem nos tornar mais sadios? Então, no nosso âmbito físico, no corpo físico, nós somos dotados, vamos dizer, físico-vital, né? Nós somos dotados, basicamente, de duas grandes, vamos dizer, possibilidades. Uma que a gente chama de homeostase, é uma capacidade de constante autorregulação. Tudo o que nos roube a saúde e tudo que nos desequilibre, há uma força interna, existem processos internos que sabiamente promovem a polaridade oposta de forma a trazer aquilo de volta a um caminho do meio. Então, se a gente, por exemplo, acidifica demasiadamente o pH do sangue, nós temos mecanismos compensatórios para, então, alcalinizar e tornar aquilo novamente um pH neutro, né? Então, se a gente entra em acidose, a gente tem mecanismos no corpo para trazer isso de volta a um pH equilibrado. Nós temos uma série de processos e compensação de tudo o quanto a gente, por exemplo, ingira como substância que seria para nós tóxico, né? Que seria veneno. Só que, em verdade, hoje a gente às vezes satura a nossa capacidade de autorregulação. Além da gente não a fomentar e não a alimentar, não a cultivar, a gente a sobrecarrega.
com o estilo de vida insano que hoje a gente adotou em grandes metrópoles, né? O tipo de civilização e sociedade em que a gente vive. O outro dispositivo de que a gente pode se valer é o que a gente chama da imunidade. E a imunidade, o que é? Nós temos várias linhas de defesa, né? de imunidade, de resposta imunológica. Nós temos a defesa humoral, nós produzimos substâncias, e nós temos a defesa celular, nós temos linhagens de células que defendem o nosso corpo. O que o nosso sistema imunológico basicamente faz? Ele primeiro vigia permanentemente e discerne, distingue o que pertence ou fortifica o organismo daquilo que é estranho e potencialmente uma ameaça à sua integridade. E então ele deflagra, né, alguma linha de defesa para debelar, para destruir isso que, do contrário, nos ameaçaria no nosso equilíbrio, né? O que é esta imunidade do ponto de vista físico, vital, se não um instrumento que no nosso corpo traduz o senso de identidade, de integridade do nosso próprio eu? Se a imunidade preserva aquilo que pertence e é próprio, e distingue isso do que não pertence, do que é não self, a gente usa essa expressão, né, na imunologia, o que é self e o que é não self. Então, o nosso sistema imunológico, que vive, sobretudo, no sangue, as células que são chamadas glóbulos brancos, né, ou o leucograma, quando você vai fazer um hemograma, um exame de sangue, você tem a parte das células vermelhas e a parte das células brancas, né? Os glóbulos brancos, o leucograma. Essas são as células de defesa que vivem no sangue. Então, o sangue, como portador físico do elemento ígneo, calor, né? Aquilo que é o apoio para a expressão do nosso eu, do nosso espírito. E ali no sangue vivem estas células. Então, justamente discernindo o que sou eu, o que é não eu. Então, de certa maneira, nós temos ali essa mobilidade, essa flexibilidade, a capacidade de adaptação na nossa autorregulação, homeostase, e a afirmação da nossa identidade, configurando e preservando quem nós somos no corpo que é edificado para a expressão desse ser. Então, nós temos esses dois grandes dispositivos. E nós, frequentemente, o que fazemos? Sobrecarregamos, desvirtuamos isso que existe para o nosso bem. Como é que a gente pode, então, fomentar a nossa imunidade e a nossa capacidade de autorregulação? Então, depois eu vou falar das práticas que a gente pode fazer e que vão construir e fomentar tudo isso, né? Vocês certamente sabem do senso comum que pelo menos 3 coisas a gente sempre pode considerar. Um sono de qualidade, um número de horas, né, suficiente, e uma qualidade de sono que nos seja restaurador. Uma vida que tenha ritmo. Ritmo é linguagem das forças vitais plasmadoras que nos mantêm no sustento e que vigoram nestes processos de autorregulação e de imunidade também. Então, ritmo significa alteração e expansão. Então, que a nossa vida não seja só uma rotina no sentido de um compasso, uma coisa atrás da outra, ter hora para tudo, mas que a gente possa pulsar entre ora estar mais interiorizado, ora expandir-se, ora voltar-se para fora, ora cultivar momentos de calma interior, silêncio, né? Essa interioridade para fazer face a todo o tempo que a gente está voltado para fora. E talvez voltado também para cumprimento de tarefas, afazeres que realmente são necessários para a manutenção e o progresso da vida exterior. Mas se não houver alternância entre dentro e fora, entre acima e abaixo,
né, entre a vida na Terra e o que a gente também oferece do cultivo do celeste em nós. Então, se não houver ritmo e um pulsar entre estas coisas, então o sono, o ritmo, boa alimentação, alguma atividade ou movimento físico regular. Então, essas coisas fomentam os processos vitais, a nossa capacidade de imunidade, os processos de autorregulação. Mas depois eu vou trazer uma prática em particular que eu conheci recentemente e que eu vou deixar para vocês também explorarem mais. Vou ensinar pequenos exercícios que a gente pode fazer em poucos minutos todos os dias. Então, no âmbito físico é isso. No âmbito anímico, então vem duas questões, né? Essa qualidade de formar vínculos afetivos, de formar relações de pertencimento, cultivar os laços, né, de amizade e de amor. E, de fato, quanto mais querido a gente se sente, quanto mais amparado no momento de necessidade, mais alentado, né, mais cuidado. A gente precisa de ter quem nos acompanhe, nos carregue e nos dê colo, quando a gente mesmo não está se sentindo forte bastante para isso. Vínculos sólidos são um fator de saúde. E o outro aspecto anímico é essa capacidade de eu fazer sentido daquilo que acontece. Então, num momento como esse que a gente está vivendo, eu posso me ver como vítima das circunstâncias ou eu posso me tornar proativo se eu significo isso de uma determinada maneira, que me torna proativo, que me dê protagonismo. Então, nós estamos no escuro, ok? Há muita incerteza? Sim, mas é uma escolha minha permanecer no escuro e maldizer a escuridão ou acender um palito de fósforo, acender uma vela. É uma escolha minha. Eu não posso evitar a escuridão, mas eu posso escolher maldizer ou fazer alguma coisa a respeito. Então, se eu faço sentido das coisas que acontecem, vejo o que há de bom nisso, percebo que há nisso também um valor e encontro uma forma de, com protagonismo, né, com uma atitude proativa, fazer disto algo bom, né? Então, esta também é esta capacidade de fazer sentido, extrair sentido. É interessante, né, que existem línguas que têm essa expressão. To make sense of something. Né? Fazer sentido. O sentido não está dado. Ele tem que ser iluminado por uma atividade da nossa consciência, uma atividade deliberada. Então, o estresse que hoje tanta gente sente não está na situação que acontece. O estresse não pertence ao fato posto, mas na forma como eu me relaciono com ele, na forma como eu me aproprio, significo ele, ou não. Então, o significado que eu assumi para tudo isso que acontece me põe para baixo ou me põe para frente. Isso é uma escolha minha. Então, a gente precisa hoje se educar para encontrar o bom em tudo de graça e sem fazer esforço. A gente está muito mais predisposto e condicionado para encontrar o negativo. Aquela história do borrão de tinta na folha branca. A superfície branca é muito maior, mas o borrão de tinta é o que capta e captura a nossa atenção. E a gente vai falar dele, apesar de ter muito mais branco naquela página, né? Então, como nós estamos hoje muito mais condicionados para a crítica, para a irreverência, para o negativismo, então a gente precisa se educar, mas é possível fazer. É um exercício. E esse exercício começa quando eu começo a me perguntar. Eu estava falando momentos antes da gente vir para essa conversa com uma amiga querida que está passando por um momento de sobrecarga de responsabilidades, vivenciando muitas adversidades, pessoas na família adoentadas, pessoas de quem ela tem de cuidar, pelas quais ela se sente responsável, um monte de tarefas, e de repente, né, a gente se deixa oprimir, a gente se sente
deprimido, pressionado. Depressão vem de pressão, né? A pressão que me oprime e, de repente, paralisa a minha vontade. Mas a maneira como a gente se relaciona com tudo isso depende muito de onde eu escolho colocar a minha atenção. Então, como é que eu amanheço e me relaciono, por exemplo, com as coisas que eu vejo estão previstas para o meu dia? Eu digo que eu tenho que fazer isto e aquilo? Ou eu encontro um bom motivo, uma motivação para fazer? Tudo que eu fizer com amor, em tudo o que eu me empenhar com uma dedicação amorosa, nisso eu sentirei alegria. Por mais que exija de mim, por mais que isso requeira de mim um esforço, quando eu faço algo com amor, além de aquele trabalho ser, naquele momento, santificado, purificado, torna-se um sacro ofício, ele também me vitaliza. Tudo que é sacrifício, que foi uma palavra que o Rômulo também citou, e que é a essência de um ato de amor, as forças do amor têm a ver com isso que é doação, dar de si, sacrificar, né? E esta capacidade de empenhar a própria vontade para realizar algo por um bem, por uma causa, por um ideal, isso tem a ver com o sacro ofício, né? Isso não me exaure, isso não me esgota. Isso pode me trazer cansaço físico, mas isso me preenche de sentido, de senso de propósito. Então, isso me revigora. Basta vocês olharem e revisitarem no seu dia a dia onde é que você faz algo com amor, com entusiasmo. Compara isso com aquilo que você faz por um senso de obrigação. Então, você pode. O Rômulo chamou de responsabilidade culposa. Eu poderia dizer, tudo com que eu me relaciono como uma obrigação torna-se para mim um fardo pesado, que me desgasta, que me exaure. Mas tudo quanto eu faço em amor, ou a partir de uma motivação amorosa, então, isto me eleva, me preenche, me vivifica, me revigora. Então, às vezes, a gente entra numa vibe, né, como se diz, de dizer assim, eu tenho que, eu preciso, eu devo. Sempre que vocês se virem formulando uma frase assim, se pergunta o que acontece, o que aconteceria se você não fizesse. Em geral, quando eu pronuncio eu devo, eu tenho, eu preciso, eu entro em contato com o que eu vou perder se não fizer. Mas sempre que eu digo eu quero, estou em contato com aquilo que eu e o contexto ganha por eu fazer. Então, existe uma enorme diferença entre eu evitar o negativo, de eu ir em favor do positivo. Existe uma enorme diferença entre ser antirracista, por exemplo, e valorizar o indígena, o negro, aqueles que são usualmente discriminados. Vocês percebem a diferença? Não é ir contra algo, mas a favor do que sim se quer. Então, de que maneira eu hoje estou funcionando? E como é que eu posso, então, focalizar e filtrar meus objetivos, meus afazeres, né? Tudo quanto eu tenha no meu dia a dia, a partir desta maneira de pensar, de encontrar o sentido, o senso de propósito, a boa motivação, a boa vontade. Da maneira como eu significar aquilo, isso pode me inflamar a vontade e convertê-la numa boa vontade, numa boa disposição, ou eu posso ficar desanimado. É nesse sentido que o Steiner, lá
no início da filosofia da liberdade, diz que o sentimento, o caminho para o coração passa pela cabeça. Ele quer dizer, da representação interna que eu formo, do significado que eu atribuo a algo, deriva a minha forma de sentir a respeito. Então, por que eu estou ansioso? Por que eu tenho medo? Por causa da forma como eu penso tudo o que está acontecendo. Quem hoje tem medo de quê? Medo de não pagar as contas, medo de perder emprego, medo de adoecer e sofrer, medo de eventualmente morrer, medo de perder alguém querido. Mas tudo isso decorre dessa forma de pensar que fundamenta toda a existência na dimensão unicamente material. Para que da ciência espiritual, para ele, morrer não é o fim. E nem incide numa real separação. Ao contrário, quem morre está mais próximo e mais íntimo do que sempre esteve. Aqueles com quem a gente estabeleceu um vínculo nessa vida, um vínculo, sobretudo em amor, esses seguem pertencendo e despojados da limitação que implica estar encarnado em um corpo físico, eles podem viver na nossa vida de pensamentos, eles podem fazer parte da nossa vida de sentimentos. E muitas vezes eles estão presentes em impulsos volitivos, em motivações nossas. O que acontece é que nós fundamentamos demasiado a nossa mentalidade na encarnação corpórea material e no que os sentidos nos contam. Mas isso é apenas uma face do mundo e da realidade e de nós mesmos. Isso não é tudo. E quando a gente faz disso o tudo, então a gente está mergulhado em ilusão. Então, a maneira como eu significar as coisas vai gerar a maneira como eu me sinto, que por sua vez pode inflamar uma boa vontade ou pode apagar e resfriar, né, o meu ânimo. E eu me senti paralisado na vontade. Certo? Faz sentido para vocês? Isso é sim? Isso é não? Então, do anímico, essas duas coisas. A maneira como eu significo, como eu compreendo e como eu manejo, como eu me torno proativo ou vítima das circunstâncias. Né? E o pertencimento, o vínculo sadio, né? As relações, o cultivo das relações. E aí vocês poderiam dizer, mas como é que eu vou cultivar as relações numa situação de confinamento, de distanciamento social? Aí, de novo, vem essa ilusão, não é? Eu muitas vezes experimentei isso, de que querida, ela me ligava. Ou, pensando em uma pessoa querida, eu recebia, de repente, uma mensagem dela. No tempo em que se escreviam cartas, cartões postais, telegramas, às vezes eu era surpreendida com algo assim, porque e em absoluta sincronicidade com o meu pensamento naquela pessoa. Eu já contei para algumas pessoas que talvez estejam aqui de uma experiência que eu vivi com uma criança que inclusive foi aluno aí do Colibri e é meu afilhado. A mãezinha, Maruja de primeira viagem, estava extremamente ansiosa com a criança que tinha constantes crises de bronquite asmática. Na sua ansiedade, né, ela chegou, numa das crises, a comprar um oxímetro e manteve em casa. E, de repente, o menino começou com, né, um episódio de bronquite. Ela contactou o pediatra deu uma orientação, mas isso não foi suficiente para ela ficar tranquila. E como o pediatra falou para levar no consultório no dia seguinte, e tinha uma noite enorme, muito longa de intervalo até lá, aquilo para ela ia ser uma eternidade. Eu estava dando aula, quando eu saí da aula, olhei meu celular, tinha trocentas ligações perdidas da fulana, da mãezinha. Liguei para ela, falei, o que houve? Fulaninho está aqui, né? Assim, assado, não sei mais o quê. E aí eu comecei a fazer perguntas para ela. Mas aonde ele está chorando? Ele não está respirando? Ele está assim, ele está assado? Não, ele está dormindo.
Bom, então não deve ser tão ruim assim, né? Se uma criança está tão mal, ela deve, no mínimo, despertar, ela não fica dormindo, né? Está respirando das duas narinas, está respirando pelo nariz, está respirando com a boca aberta, tem batimento de asa de nariz, tem um esforço respiratório que você vê a musculatura intercostal entrando e subindo, né? Contraindo e expandindo. Você vê um esforço assim, né? Não. Não. Bom, então não tem nenhum dos sinais que a gente usa a inspeção médica como critérios para definir ou para reconhecer que é uma baixa saturação de oxigênio. Se o oxigênio estiver falando que está baixo, ele está errado. Mas hoje a gente é assim, né? Você vai se vestir conforme a previsão do tempo no clima-tempo do seu celular. Você não abre a janela, não vê o tempo e não vai lá fora, né? Então, a gente está, assim, alienado da realidade. A gente olha hoje para a realidade mediado por aquilo que a técnica traz, pelo que os aparelhos trazem. A gente se desconectou da realidade, dos fatos e das pessoas. Bom, à medida que eu fui fazendo perguntas e fui dando para ela critérios para ela reconhecer quando realmente é uma situação em que ela deve, então, tomar a criança e ir para um pronto-socorro, aí ela se tranquilizou. Mas o que eu fui fazendo com ela com essas perguntas? Dirigindo a atenção dela para o fenômeno. Então, ela foi se reconectando com a realidade. Onde estava a cabeça dela? Estava em visões sombrias. Ela estava sofrendo por antecipação, imaginando o menino piorando e passando mal e, sei lá, tendo uma crise de insuficiência respiratória. Na cabeça da gente, a gente faz filminhos loucos. E com eles a gente fica desconectado da realidade. E a gente começa a reagir não ao que está acontecendo, mas ao que a gente imagina que poderá vir a acontecer. A gente se descola do presente e do que está aqui, diante de nós. É louco isso. Bom, no dia seguinte, liguei para saber como foi a noite. Atendeu a funcionária que a ajudava em casa. E aí ela veio ao telefone. Ela estava naquele momento na mesa de café da manhã com a criança. Antes que ela me contasse qualquer coisa, ela disse: Ana, você não vai acreditar. Fulaninho acabou de dizer, na hora que tocou o telefone, mamãe, é a Dinda. Ela esteve aqui em casa ontem à noite. E eu pensei por um momento e disse: ele tem toda a razão. E as crianças têm ainda essa possibilidade, porque elas não compenetram tão profundamente o corpo, e com sua consciência, com sua alma, elas reverberam no entorno. Elas estão numa situação de unidade com o entorno. Onde é que eu estava fisicamente? Na minha casa. Onde é que eu estava com o meu pensamento? Lá, na casa dele, junto ao pé da cama. Porque à medida que eu fui fazendo perguntas e ela me respondia, qual era a imagem que eu formava na minha alma? Era a imagem da criança, na sua cama, se comportando assim ou assado, e a mãe. Então, onde é que eu estava com minha consciência? Embora meu corpo estivesse na casa onde eu resido, com a minha atenção e consciência eu estava lá. E a criança percebeu isso e verbalizou no momento em que soou o telefone. Ele disse: mamãe, é a Dinda. E era eu. Ela esteve aqui esta noite. Com isso eu quero dizer que sempre que a gente, por exemplo, combinar com pessoas queridas um momento onde a gente pensa junto sobre o mesmo conteúdo, mesmo que os sentidos nos informem algo diferente, neste momento nós estamos espiritualmente unidos e formamos uma egrégora que transcende o limite daquilo que materialmente parece nos confinar. Então, o senso de juntidade, de união, de laço que nos une, pode ser cultivado de múltiplas formas, e não só na presença física um do outro. Eu tenho amigos com quem eu encontro muito pouco, mas que eu sinto muito próximos, sempre. E quando a gente se fala, é como se não tivesse havido um intervalo no tempo
e no espaço que decorreu desde a última vez que nós nos encontramos. Então, a intensidade da relação, a veracidade dela, e como nós cultivamos, não precisa necessariamente depender da presença física. A gente pode fazer, inclusive, se servindo dos dispositivos que a tecnologia hoje propicia. Mas não só. Cada vez que eu, por exemplo, penso em alguém querido, oro por esta pessoa, com meu pensamento, com minha atenção e com meu amor, eu estou nela e ela em mim. E, finalmente, do ponto de vista espiritual, a gente tem aquilo que nutre o nosso cerne espiritual. Aquilo que possa, de alguma maneira, nos lembrar e nutrir uma confiança no sentido da própria evolução e no andamento das coisas. Algo que muita gente, principalmente no meio das escolas Waldorf, repete com uma certa frequência, porque se tornaram versos celebrizados, né, do Steiner, quase como uma oração. São palavras com as quais ele encerrou uma palestra em 1910, se não me engano. Não sei se foi 1907 ou 1910. E que ficaram preservados como os assim chamados versos para esta era de Micael, em que a gente precisa constantemente lembrar, e que dizem assim: temos de erradicar da alma todo o medo do que o futuro possa trazer ao homem. Temos de adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações com respeito ao futuro. Nós temos de adquirir equanimidade para com tudo o que possa vir e pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção, uma condução sábia, mundial, cósmica. E ele está se referindo ao mundo espiritual e à direção que vem desse mundo para o progresso da humanidade. Isso é parte do que nós temos de aprender nessa era, a viver sem qualquer segurança na existência material. Não é nisso que a gente pode fundamentar hoje um senso de segurança. Então, onde é? Ele responde na frase seguinte: mas viver com confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Por isso, e agora ele dá a dica, disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs, todas as noites. Essa época, assim chamada entre nós de Era de Micael, é uma era onde todos os seres humanos, todos os espíritos de boa vontade podem ser agraciados com insights e forças espirituais, se para isso eles se abrirem. E tem algo que todo mundo pode fazer, que não requer nenhum pré-requisito de estudo, de grande estudo antroposófico ou de qualquer corrente espiritual. Se ao final do seu dia você puder recordar em quadros, no fluxo inverso àquele que você vivenciou o tempo. Então, do momento mais recente para o mais remoto, quer dizer, daquilo que está mais perto de eu adormecer para o momento do despertar. Então, eu revisito em grandes quadros o que foi esse meu dia. Eu filtro agora na minha consciência o que foi essencial, o que é secundário. Qual foi a grande pérola ou milagre do dia sem a qual eu não deveria me permitir adormecer? Se a cada dia eu puder garimpar, né, daquilo que me aconteceu e daquilo que eu fiz e como eu vivi, sempre vai resultar alguma pérola, alguma pedra preciosa. Tem muito seixo rolado, mas também tem sempre, pelo menos, um milagre. E se eu aprendo a sempre olhar assim, e se eu, então, daquilo que também me preocupa, me aflige, né, me esgota as forças, porque para isso
isso que me desafia, para isso eu não tenho uma resposta, então que eu cultive essa confiança no mundo espiritual, onde eu estou todas as noites, com a minha alma, com o meu espírito. É verdade que muitas vezes eu não tenho ainda órgãos constituídos e amadurecidos para guardar, quando eu retorno a este corpo com a minha consciência, um registro do que foi a vivência espiritual noturna. Mas eu posso começar a cultivar um relacionamento com essa potência mais elevada do meu próprio ser, ao encontro da qual eu vou todas as noites, e que a gente aprende a chamar de anjo guardião. Os anjos têm como corpo inferior da sua constituição o corpo vital, o corpo etérico. E acontece que no reino etérico não existe a vivência de tempo como para nós, algo que vem do passado, atravessa o presente e vai para o futuro. Não. No etérico, o tempo se torna como no espaço, tudo é simultâneo. O anjo abarca toda a memória das nossas sucessivas vidas anteriores, pregressas, como também abarca o que a gente tem como um ideal luminoso ainda por cumprir, a meta. E aquilo que hoje a gente vive. Por isso, ele pode nos orientar a cada noite quanto a tudo que a gente viveu e quanto tudo que a gente tem que se preparar, né, a fim de realizar os intentos ou o propósito que a gente, de alguma forma, decidiu na nossa existência suprassensível pré-natal trazer para realizar na Terra. É com ele que a gente se encontra, e é com ele e nele, embebido nele, né? Contido nele, nos braços do nosso anjo, a gente estará à noite. E também com todos aqueles que nos precederam nessa passagem, com quem a gente guarda vínculo, e com seres ainda mais elevados. Então, para esse mundo, a gente pode encomendar aquilo que nos pesa, aquilo que ainda não é para nós uma resposta clara, tudo isso a gente pode oferecer no altar do encontro com esse anjo. E a gente pode dizer: carrego o meu pesar ao sol poente, ao final do dia. Coloco minhas preocupações em teu colo resplandecente. Purificadas na tua luz e transformadas no teu amor, porque amor é a essência da relação desse anjo para conosco. Transformadas em teu amor, que elas, minhas preocupações, minhas incertezas, minhas perguntas sem resposta, meus pesares, que elas me retornem na forma de pensamentos que auxiliem e de forças para um agir alegre, saudável, disposto ao sacrifício. Então, eu olho para o que foi o meu dia e eu encomendo, né, a minha alma e o meu espírito ao divino no mundo espiritual. E pela manhã eu recolho, eu faço a colheita daquilo que eu pedi. Então eu presto atenção com que sensação meu corpo desperta, com que sentimento eu venho na minha alma. Será que nesse crepúsculo do sol da meia-noite, no cruzamento desse limiar, me vem uma frase, um insight, uma imagem onírica, alguma inspiração? Muitas vezes nós vamos colher respostas ou inspirações para algo. E se isso não vem de modo imediato, a gente segue confiando. Às vezes, ao longo do dia, isso vai se revelar, mas já está ali. Já está ali e talvez eu só não tenha a consciência imediata. Então, esta é a primeira prática que a gente pode fazer para esse cultivo do despertar interior todas as manhãs, todas as noites. À noite, a retrospectiva e esta encomenda possa ser inspirado e possa ter uma luz que conduza o meu agir, né? E que me fortaleça para que eu seja capaz e disposta ao sacro ofício. E pela manhã, então, assim que eu me dei conta de mim mesmo, eu agora consagro a uma intenção maior o meu dia. Não fico na coisa do pequeno, porque o pequeno é só o meio.
tem algo muito maior, para muito além do que a minha consciência ordinária é capaz, muitas vezes, de abarcar e compreender de modo imediato. Então, eu me consagro. E se eu reconheço Micael como regente inspirador dos destinos humanos em direção à sua evolução espiritual nesta época, então eu posso dizer, por exemplo, ó Micael, a tua proteção eu me encomendo, a tua direção eu me uno a partir da força do meu coração. Que este dia se torne uma imagem da tua vontade que ordena o destino. E assim eu vou para o meu dia, né? Então, com cada manhã e cada noite, isso não tomou muito do meu tempo. Eu começo a cultivar um relacionamento. Eu começo a me iniciar na gramática do meu espírito, do meu ser espiritual, numa linguagem própria. E se eu quiser fomentar isso ainda mais e nutrir o meu próprio ser espiritual, eu posso cuidar disso, por exemplo, com o estudo da ciência espiritual, com a prática meditativa, com a contemplação indagativa, né? Mas eu queria colocar para vocês, de uma forma muito prática, outras duas ferramentas com as quais eu quero, então, encerrar, porque eu já passei muito dos 40 minutos que a gente tinha combinado. Né? Não passei? Acho que passei. Algo que está ao alcance de todo mundo fazer. Isso que eu vou dizer para vocês, eu aprendi, concebido e instituído como um curso de 12 semanas para estimular a criatividade. Foi um programa originalmente para artistas. Mas quem de nós não é um artista? Não, quem de nós não traz em si o DNA do Criador? Filho de peixe, peixe é, né? Nós somos seres que temos essa possibilidade de co-criar. Isso é a essência do que da centelha divina mora, reside em cada um de nós, como potência. Então, tornar-se mais criativo é também um caminho espiritual. E esse caminho espiritual, ele pode se servir de duas ferramentas. Uma, que é justamente para a gente se esvaziar daquilo que é poluição interior, que é condicionamento de uma mentalidade que não nos aproxima desta essência. Então, um é como cavar um poço ou preparar a terra livrando-a das ervas daninhas. O outro, a outra ferramenta, é o que vai ao encontro e que vai nutrir a criança interior, que é a nossa dimensão criadora e artística. O Rômulo falou da gente reencontrar a criança, né? Da gente apoiar aquilo que nutre a infância, quando se trata da criança que está confiada a nós como filho, mas de buscar ou de ressaltar ou de reavivar a nossa criança mesmo, a criança sagrada que reside em cada um de nós, aquela em quem vive esta potência do eu sou. Este eu sou o caminho, a verdade, a vida. Essa potência que organizou o nosso corpo humano para que ele pudesse ser um instrumento deste eu sou, através do andar ereto, o caminho, através da fala, e da fala que comunica o anímico, o íntimo, e a que não é caminho, verdade e vida, num pensar que só pode se constituir com as forças que edificam o nosso corpo. Um pensar que se constitui com as forças vitais plasmadoras. E que a criança é vivo, permeado de fantasia, de criatividade, né? De imaginação. Então, como é que a gente pode, de um lado, desconstruir os condicionamentos e se esvaziando e desnutrindo, né? Ir apagando o sensor, o crítico, aquele que só procura o lado negativo nas coisas,
E, por outro lado, como é que a gente alimenta, nutre o artista interior, a criança, essa vida imaginativa e espiritual sagrada. Porque é assim que a criança é, né? Rubem Alves, para citá-lo também, como fez o meu colega, diz que as crianças e os poetas, eles podem nos ensinar a ver, porque eles são capazes de ressuscitar o belo e o sagrado nos desvãos da banalidade. Então, uma ferramenta que a gente vai chamar de páginas matinais é você, toda manhã, separar um tempinho para encher 3 páginas. Numa escrita de fluxo livre, livre associação. Como se fosse um diário. Cada manhã você enche 3 páginas. 3 páginas. Se você não tiver nada para dizer, você escreve, não tenho nada para dizer, não tenho nada para dizer, mas você enche 3 páginas. E vocês vão começar a verificar que à medida que a gente começa a escrever, o nosso íntimo começa a se objetivar, a se tornar visível para nós nessa escrita. A gente começa a entabular um diálogo com o nosso próprio ser. A gente vai identificando o quanto vive no nosso diálogo interno, muitas vezes um crítico, um censor que apaga, que abafa o criativo em nós. E a gente vai se dando conta, e quanto mais a gente se dá conta, mais esperto a gente vai ficando para essas estratégias, para esses ardis, a gente vai podendo deixar de lado. Então, isso é como cavar o poço. A gente cava, cava, cava. Uma hora, a água brota como uma fonte. E aí sacia a sede. Então, o primeiro é esse. Vão fazendo e vocês vão sentindo a diferença com o tempo. E cuidado com as estratégias de sabotagem. Ah, não tenho tempo. Ah, né? Agora tem isso, tem aquilo. Se não der para fazer logo cedo de manhã, se você não puder acordar, sei lá, 20 minutos mais cedo e cuidar disso, acha um momento no seu dia. Mas faz muita diferença se eu faço isso de manhã. O outro instrumento é, então, ir descobrindo, pelo menos uma vez por semana, promover um encontro com a sua criança, um encontro com o artista, um encontro com essa instância cheia de vida e criadora dentro de você. Pode ser um bom começo a gente lembrar do que nos alegrava, o que nos contentava quando criança, o que suscitava em nós aquela profunda gratidão, que é uma disposição inata da criança. O que nos faz contentes, alegres. Já viram como a gente, muitas vezes, esquece das pequenas alegrias, nas pequenas coisas do cotidiano? A gente pode redescobrir o quanto nos preenche a alma cantar uma pequena canção. A capela, a gente mesmo, para ninguém, para a gente. Ver um sol se pondo. Alguns minutos. Subo na rua ou abro a janela, se eu moro, né, no alto e tenho acesso à direção onde o sol se põe. Contemplar um pôr do sol. Né? Ficar deslumbrado diante de uma flor que desabrochou num vasinho que eu tenho ali na varanda do meu apartamento. Comer uma coisa que a vovó fazia quando a gente ia na casa dela. Né? Às vezes ir para a cozinha e fazer algo que a gente gosta tanto. Né? Alguma coisa que a gente faz para a gente mesmo. E que suscite um estado de alegria e contentamento. Então, são essas duas práticas. As páginas matinais, como um diário, que você vai preenchendo todos os dias, ao longo de 12 semanas. E o encontro com o artista. Então, vocês podem fazer isso simplesmente do jeito como eu falei, ou vocês podem também ter para cada semana um foco de, vamos dizer, consagração, ou um objetivo, um filtro para a sua atenção e percepção. Nesse programa, do Caminho do Artista, e é um livro, quem quiser pode comprá-lo. Ele é um roteiro para fazer essas páginas matinais e esses encontros com os artistas, com o artista. Chama-se O Caminho do Artista, Julia Cameron. Então, quem quiser faz, é um curso num livro, é um roteiro. Quem não quiser comprar, simplesmente
faça o seu diário de bordo. Escreva continuamente, né? E procure, pelo menos uma vez por semana, pelo menos 2 horas na semana, um encontro com o seu artista. Com aquilo que te torna mais contente, mais alegre, mais vívido, mais cheio de imaginação e fantasia. E a terceira prática que eu queria contar a vocês é algo que eu conheci, na verdade, essa semana. E, embora isso não seja assim tão recente ou tão novo, nós vivemos uma época de muitos desafios por um lado, mas de possibilidades fantásticas por outro. Infelizmente, a mídia dá muito mais luz e holofote, né, para as desgraças do que para as inúmeras coisas boas, silenciosas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esta semana eu tomei conhecimento da história de uma mulher chamada Donna Eden. Donna, D-O-N-N-A, Eden, igual Éden, igual Jardim do Éden. Donna Eden. Essa mulher deve ter uns 70 anos hoje, aproximadamente. Aos 16, múltipla. Vocês sabem o que é esclerose múltipla? Uma doença que é autoimune, que ataca a bainha de mielina, que é o revestimento dos nervos. Atacando e destruindo essa bainha de mielina, ela interrompe a condução do impulso nervoso. Então, o órgão ou o músculo onde esse impulso chegaria para ativar a função, né, daquele órgão ou do músculo, deixa de chegar na proporção, na medida, na intensidade que chegaria. Então, esse órgão pode ter a sua função parcialmente perdida ou deteriorada. E, no caso, ela foi sentindo uma descoordenação de movimentos, uma alteração da sensibilidade, né? A uma certa altura, isso evoluiu a tal ponto que o próprio músculo cardíaco sofreu e ela teve um infarto. Ela já estava ficando paralisada em cadeira de rodas, chegou um momento que até para articular a fala ou para deglutir estava difícil. Ela já tinha agora cerca de 20 e poucos anos. E aí, depois de tantos especialistas que ela já havia visitado, algum outro, que era assim, talvez a última esperança, chegou e disse, olha, realmente não há o que fazer. A medicina convencional não tinha uma resposta para isso. Apenas uma abordagem paliativa, mas nada que pudesse interromper ou reverter o curso da progressão dessa doença. E quando ela ouviu isso, ela falou, não. Dentro dela, ela assumiu uma resolução. Ela não deu crédito nem poder a isso que foi dito para ela como um vaticínio, né? Como um prognóstico. E aqui cabe dizer, a medicina convencional muitas vezes pode diagnosticar um fenômeno patogênico, mas eu vou dizer prognóstico, nenhum médico pode dar a você. Isso é responsabilidade e decisão sua. É como você vai se relacionar com isso que fundamentalmente vai determinar o teu prognóstico. E não está nas mãos de um outro. Se você vai viver ou vai morrer e como você vai viver pelo tempo que ainda viverá. E ela assumiu uma resolução naquele momento. E, de alguma forma, ela foi tomada por uma intuição que nem um raio que atravessa a gente. E, naquele momento, com essa decisão, voltando em casa, na cadeira de rodas, ela começou a se tocar. Tocar nos lugares onde havia mais dor ou perda de função muscular. E ela mesma não sabe dizer por que ela fez determinados movimentos com as mãos naquelas regiões do corpo. Mas o fato é que, com isso, através disso, depois disso, ela começou a observar efeitos surpreendentes e os movimentos dela começaram a voltar. Não fica muito claro, ainda não conheço muito a fundo a história dela, mas do que eu ouvi de uma masterclass dela, ela conta, e a gente vem a saber, que ela foi agraciada, a partir daí, com a possibilidade de enxergar o que hoje a gente pode reconhecer como os fluxos etéricos que permeiam, perfundem todo o nosso organismo físico. Tudo o que existe como edificação, construção no nosso corpo, cada órgão que tem físico,
a ele subjaz uma matriz energética, uma matriz do corpo etéreo. A um cérebro físico subjaz um cérebro etéreo. A um coração físico subjaz um coração etéreo. Mas esse coração etérico, esse cérebro físico, esse cérebro etérico, qualquer órgão, ele não é como é o órgão físico. Ele é fluxo, ele é movimento. E esse fluxo, esse movimento é movimento do quê? De energia. E ela começou a enxergar fluxos, movimentos, sistemas de movimentos com direções específicas. Isso nada mais é do que aquilo que a medicina chinesa reconhece como os Rudokaranas, ou rios de energia, ou meridianos. Então, ela enxergou, para ela se desvendou a visão etérica. Empiricamente, ela começou a fazer certos movimentos e detectar que alguns desses movimentos, com as mãos, com os membros, sobre o corpo, podiam modificar algo ou mobilizar algo nestes fluxos de energia, nestes fluxos etéricos. E isso reorganizava a função e, às vezes, até estrutura, arquitetura do corpo. Essa mulher já trabalha com isso há 40 anos. Ela tem escolas nos Estados Unidos, já formou mais de 100 mil terapeutas. Ou se não são terapeutas, são 100 mil pessoas que passaram pela escola. Se não atuam profissionalmente como terapeutas, aprenderam bastante para realizar consigo. E é muito curioso que alguns dos exercícios, que não duram mais do que 1 minuto, que ela ensina, por exemplo, para estresse, para ansiedade, para revitalizar-se, são movimentos que a gente, às vezes, instintivamente faz. E tem uma sabedoria nesse instinto, mas a gente já não o acessa. Porque a gente não sabe mais, não conhece mais a origem dessas coisas. E tem movimentos que são idênticos aos que a gente conhece na euritmia, por exemplo. Na euritmia curativa. E é muito curioso, porque a euritmia, ela mobiliza também forças vitais. A gente sabe que a euritmia atua sobre o etérico. Euritmia que torna a fala visível, que realiza com o corpo os movimentos que a laringe articula para produzir fonemas, né? Para produzir determinados sons que podem se reunir para pronunciar uma palavra, veículo de um sentido ou uma intenção que a gente queira comunicar, né? Então, nós podemos realizar com o corpo o que a laringe realiza. E com isso a gente movimenta a força do verbo, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui 3 pequenos exercícios, tá? E depois vocês procuram na internet a Dona Eden e Energy Medicine, né? Literalmente seria uma medicina energética. E vocês vão conhecer que o que ela traz nada mais é do que uma medicina ou uma abordagem terapêutica que atua diretamente sobre os movimentos e fluxos etéricos que organizam, estruturam e mantêm e conservam os processos vitais no nosso corpo. Quando a gente está muito estressado ou ansioso, um dos exercícios que ela preconiza é assim. A gente põe as mãos, nossa mão é como se fosse um magneto também, ela emite, né, radiação eletromagnética. Então, a gente põe as mãos assim na fronte. Imagina aqui o centro da testa, e nessa linha você, então, coloca as mãos, tá? E você puxa assim até a têmpora. Abre assim até a têmpora. Faz assim umas 3 vezes. E depois você faz esse mesmo movimento, como se você estivesse abrindo e separando, né, as metades da cabeça. E vai por trás também. E aí você chega na nuca, no pescoço. E aí nessa musculatura aqui das costas. E aí você pendura assim um pouquinho, ó. E depois termina com as 2 mãos sobre o chakra cardíaco, não o coração, mas o timo. Ali mais ou menos no centro do externo. Esse osso que a gente tem aqui.
né? Aonde se juntam as clavículas e aonde termina aqui, né? De onde brotam esses arcos costais, né? Então, a gente tem esse osso aqui, que a gente chama de externo. Então, onde ele começa, onde ele termina, no meio dele, aqui. Aqui vocês terminam. Então, o exercício é isso. Vindo até as têmporas, 3 vezes. E depois, vocês fazem assim, como se vocês estivessem puxando e separando algo, né? A cabeça, literalmente. A nuca e o pescoço, e aí a mão vem para cá e repousa aqui. Esse é um primeiro exercício. É rapidinho. Então, se eu estou muito estressado, eu faço isso, né? Umas 3 vezes. E repouso e deixo aqui um pouquinho. Tá? Um outro eu vou fazer de pé. Espero que vocês consigam me ver. Deixa eu movimentar melhor aqui a tela. Vocês não vão enxergar o corpo inteiro, mas o movimento é assim. Eu fecho os punhos aqui, com os braços estendidos em frente ao abdômen. Dá para me ouvir? Tá. E aí, vocês vão para cima da cabeça e... É como se eu estivesse carregando algo daqui, né? Como se eu estivesse pegando aquilo que assalta o meu plexo solar, né? Puxando isso, levando para cima e... É como se viesse uma cascata agora. Tá? Eu faço esse movimento. Deu para entender? Vocês podem ver isso nos videozinhos dela. Tem vídeos de 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, ensinando esses exercícios. É como se eu puxasse aqui, punho fechado, levo para cima e agora abro e jogo para baixo. Quando eu estiver lá embaixo, agora eu vou ter que descrever, porque vocês não vão me ver lá embaixo, né? Imagine que eu deixo pender a cabeça, os meus braços estão estendidos na direção dos pés e agora eu vou voltar com eles subindo, numa lemniscata, até em cima. Acabou. Tá? Então, aqui eu combinei 2 exercícios de verdade. Esse que eu vou lá e... Como se eu estivesse fazendo um show saravá, né? E agora eu venho nesse movimento da lemniscata. Então, esse é o segundo exercício. E o último exercício, que é para a gente harmonizar o celeste e o terreno, o cósmico e o telúrico em nós. E se assemelha muito ao gesto do I na euritmia. Então, a gente faz uma mão, né, estendendo para cima, e a outra ancorando embaixo. E depois a gente alterna, mas alterna assim, ó. E termina no centro. Tá? Se a gente também está muito desvitalizado, desenergizado, a gente pode pôr a mão sobre o chakra cardíaco, põe a mão esquerda e a gente pega aqui esses últimos dedos, né, do mindinho, considerando aqui o mindinho, o anelar e o dedo médio, a gente caminha para cá e aqui, ó, com a mão direita, a gente fica batendo em movimentos rítmicos. Só fazer isso. Tá? Então, pego o dedo anelar, o dedo médio, caminha por eles, chega aqui, o que seriam os tendões deles, né? E bate. Movimentos muito simples. Experimentem fazer isso. Escolham qual ou quais vocês querem fazer e façam isso todos os dias. E ao longo de 28 dias,
né? Depois disso, façam um inventário. Como eu estava antes de assumir essa prática? Como eu me sinto agora? E explorem essas possibilidades. Tem muita coisa disponível hoje. Então, deixei para vocês 3 práticas além do reconhecimento das atitudes, que no nível espiritual, no nível anímico, no nível corpóreo, podem fomentar em nós as forças da saúde. Se a gente, então, se educar dessa maneira, eu acredito que a gente vai construir mais saúde, mais resiliência, mais capacidade de sobrepujar adversidades e sair delas fortalecido e mais criativo, porque é para isso que elas estão aí, né? Para que a gente possa trazer à luz soluções criativas, as respostas que o mundo hoje pede, que não virão daquilo que é consciência do passado, e sim de algo que é novo. Então, para isso, a gente realmente precisa, né, destampar aí tudo que a gente tem de condicionamento antigo e vivificar o que é novo, ter esta coragem, né? Enfim, acho que era esse o recado que eu queria dividir com vocês. E se alguém ainda tiver ânimo de fazer alguma pergunta, estou disponível. Ana muito obrigada. Eu acho que tem uma pergunta aqui da Karina. Karina, você quer falar, por favor? Posso falar, sim, Gabi. Um pouco, né, pensando nesses 3 âmbitos que você trouxe, doutora, do corpo físico, né? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas está meio ruim o áudio. Se você puder chegar um pouquinho mais. Sim, já sei o que aconteceu. Pronto, acho que agora vai melhorar. Sim, está melhor. Isso. Eu acho que esses cuidados com o corpo físico do vital, né, o sono, alimentação, bom movimento, eles são mais palpáveis, assim, né, tanto para a gente quanto para a gente promover nas crianças. Agora, pensando nesses 2 âmbitos que você trouxe mais do anímico, né, desses sentimentos, então como que a gente olha para esses vínculos e como a gente traz esse significado, né, como a gente significa tudo isso, né, isso pode fortalecer esse anímico. Como que isso não é tão palpável para mim, né? Assim, como que a gente pode ajudar as crianças a se fortalecer emocionalmente, né, para não passar por tantos medos, ansiedade, raiva, né? Porque assim, a significação é de cada um, né? E os vínculos também, né? Mas como que a gente pode ajudá-las nesse emocional? Então, Karina, considerando que vocês aqui lidam com o universo do ensino infantil, então as crianças do primeiro CT, então nós temos basicamente 2 coisas. Primeiro, os adultos que estão convivendo com a criança. É da significação deles que há de virar o que vai informar e animar a atmosfera astral, né? Eles vão estar embebidos nisso. Então, mesmo que eu não diga isto explicitamente, a maneira como eu me sinto e a maneira como eu me comporto está embutido nisso, está implícito nisso o que eu penso e o significado que eu atribuo. Então, do meu exemplo, da maneira como eu reajo a tudo isso, eles vão sentir algo desse significado. Essa é a primeira coisa. Então, é do nosso exemplo e do nosso manejo com esta situação que elas vão aprender muita coisa. Então, se eu, por exemplo, me exalto, me exaspero por coisas relativamente pequenas e não essenciais, que mensagem eu estou passando? Se eu consigo me conservar sereno, se eu consigo manter a calma diante de dificuldades, que mensagem eu estou passando? Se elas olham para mim e veem um semblante crispado, né? A voz exaltada ou a voz num tom harmonioso, né? Que mensagem eu estou passando? Cadê a Karina? Ela sumiu aqui. Enfim, então, de um lado tem o exemplo, né? Como nós lidamos com isso. Então, na medida em que nós lidamos melhor, nós oferecemos essa referência para ela. A questão dito para a criança diretamente
pode vir através das narrativas, dos contos de fada, das histórias pedagógicas, das imaginações e das vivências que a gente promova nesse ambiente. Então, se a gente tiver momentos, por exemplo, de pequenas brincadeiras ou jogos que tragam para o nosso convívio, o contexto onde a gente está inserido, a alegria, né? Mesmo que essa alegria contraste, exatamente porque ela contrasta com o que está em torno. Então, a gente gera ali algo de uma atmosfera mais frutífera, mais produtiva para o desenvolvimento dela, né? Então, vivências com brincadeiras que a gente pode promover. Narrativas que tenham nas suas imagens justamente a força para gerar e fomentar nela a confiança, que na verdade já é uma disposição inata, mas precisa ser nutrida, do contrário ela pode ser apagada. Eu me lembro, Karina, quando o meu mais novo foi para o jardim, com 4 anos, no Jardins Waldorf, a última atividade que eles costumam ter, eu sei que isso pode variar de um para outro, mas normalmente a última coisa que eles têm é uma história, é um conto de fadas, não é assim? E aí eu peguei, né, o meu caçula de carro, ele está no banco de trás, e de repente eu estou vendo pelo retrovisor a imagem dele assim, com o olhar perdido, né? Falei, o que foi, Bruno? Ele falou, mamãe, já sei. No final, tudo sempre dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. E eu pensei, de onde é que ele tirou isso? Mas ele estava há uma semana ouvindo o mesmo conto de fada, a mesma história. Todos os contos de fada terminam com uma resolução, né? Que é a superação de provas, a superação do mal. Sempre termina bem. Então, de certa maneira, e todos os contos, eles, na verdade, falam em uma imagem, ou em imaginações, né, numa linguagem mítica, simbólica, eles falam de fatos do percurso, da jornada de desenvolvimento do ser humano, ou de fatos dessa evolução. E sempre tem o mal e sempre tem uma ajuda de um ser, que às vezes é uma fada, às vezes é um ser elemental, né? Às vezes é uma representação da força espiritual benévola. O herói da história muitas vezes é confrontado com provas que são impossíveis, mas a partir do momento que ele decide se comprometer, ele recebe ajuda. O seu esforço sozinho seria insuficiente. Então ele tem milhões de grãos que ele teria que juntar numa saca em menos de um dia, do contrário sucederia uma tragédia, não é isso? E aí vem as formiguinhas, porque ele ajudou a formiguinha lá atrás, e aí vem a formiguinha e cata, e elas catam tudo, e ele consegue resolver a tarefa impossível. Então, ou sejam provas, ou o confronto com o mal, sempre vem uma ajuda a partir do momento que o herói da história confirma a sua resolução, a sua decisão de seguir nesse caminho. Então, essas histórias, elas trazem para nós sempre a presença de desafios, como existem desafios na nossa vida. E sempre trazem a confiança em um poder do bem que aparece para ajudar quando a gente está em necessidade. E sempre termina, no final, tudo dá certo, mamãe. Se ainda não deu, não chegou no final. Aguenta mais um pouco mais de paciência e perseverança. Chega no final, aí dá certo. Então, existem contos, todos os contos de fada, né? Eles trazem muito desse alimento, mas alguns podem ser particularmente adequados como alimento e remédio nessa fase. Os contos de fada são a narrativa por excelência da vida. Às vezes, da nossa infância, as crianças adoram ouvir. E muitas vezes, quando uma criança está, por exemplo, enfrentando uma dificuldade que a gente já viveu em algum momento, contar da nossa história, com a qual ela pode se identificar, porque a gente foi como ela, alguém que também viveu aquela dificuldade, valida o seu sentimento e diz, é assim mesmo que a gente se sente.
quando a gente está enfrentando algo dessa forma. Mas tem algo que ele ainda não enxergou porque ele não viveu, e você já. E a história continua. E a história vai chegar numa resolução. Então, histórias são a forma que a criança tem de vivenciar, através das características do personagem, das características do contexto, da sequência dramática do enredo, algo que, de outra forma, o adulto contraria numa espécie de conceito que não é adequado. Então, a gente não significa como para um adulto a significação é feita, chegando numa ideia, num conceito, numa fala, num discurso. Para a criança, isso tem que ser vivenciado, ou na forma de uma imaginação, ou na forma de uma experiência. Então, é assim que a gente traz significado. Mais alguma coisa? Muito obrigada, Ana Paula. Nós temos aqui muitos agradecimentos.